Bem, gente, boa noite a todos. Nós então vamos nos encaminhando para o fim do evento. Nós teremos a conferência de encerramento ministrada pelo professor Roberto Correia dos Santos. O Roberto é professor adjunto do Instituto de Artes da UERJ, fez o seu mestrado aqui na PUC-Rio, depois um doutorado em semiologia na UFRJ e um pós-doutorado pela PUC de São Paulo na área das artes. O Roberto também foi professor aqui da PUC-Rio, bem, na verdade foi professor de diversas universidades pelo Brasil, mas já que está aqui, né, retornando a casa, é bom frisar, foi professor da PUC-Rio durante as décadas de 70 e 80 e voltou depois aqui como professor visitante no período de 2001 a 2003. Tem diversos livros publicados, aqui só a título, né, de citação, um livro intitulado No Contemporâneo, Arte e Escritura Expandidas, que foi um livro que chamou a atenção de muitos de nós e que, enfim, ajudou também a balizar a temática do evento, e também Modos de Saber, Modos de Adoecer, publicado em 99 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje o Roberto vai apresentar para a gente a conferência intitulada Uma Vida de Artista. Antes de convidá-lo para a mesa, eu gostaria só de avisar a todos que ao fim da conferência nós teremos um lanche, e então agradecer ao restaurante Ettore, que nos apoiou no evento e nos forneceu então o lanche que todos poderemos desfrutar ao final da conferência. Então, com muito prazer que eu convido o Roberto, por favor, para vir aqui na mesa e apresentar para a gente a conferência. Obrigado. Quero dizer logo de início das minhas honra e felicidade de estar aqui. De fato é um convite muito honroso. A honra passa por vários planos, vou citar alguns, mas talvez o norteador, o fato de a Rosana Coll ter aberto esse evento, né, disparou de lá o seu tiro de força e veio atingir-me aqui em alegria. Então, teria que dizer muitas vezes obrigado, digo 3 vezes obrigado, mais uma vez obrigado e a terceira vez obrigado. Avisaram-me que esta é uma pícola conferência, bem pequena, então vou tentar, dentro dos limites mais ou menos de meia hora, um pouquinho mais, pontuar uma série de coisas que circunscrevem esse título de que falarei logo de início. Esse título, na verdade, eu não saberia como classificá-lo, porque poderia ser início e título de um pequeno romance, né? De um certo sentido, um romance romântico, que é Uma Vida de Artista. E essa expressão me veio pelo modo como tenho vivido toda a minha vida, mas de um modo muito claro e muito firme e muito confortável, nos anos da velhice, que já são alguns. Desde algum tempo ficou claro para mim que a minha vida é uma vida de artista. Isso significa, no campo das artes visuais, algo quase que simples, mas de alcance muito inquieto e muito difícil de abarcar. Significa que, tendo eu escolhido essa camisa, esta é uma camisa de artista. Tendo eu escolhido esses óculos, esses são óculos de artista. Quando dei aula hoje pela manhã, aquele trabalho era um trabalho de artista. Quando voltei para casa, tentei descansar alguns segundos antes de tentar escrever as estruturas que aqui fiz. Essa tentativa e o deitar eram deitar, e as tentativas de escrever eram atos de artista. Então vocês estão diante de uma peça, né?
ou decidir-se, e o termo não é bom, por tornar-se artista e de algum modo tornar-se a obra, e nem ser senhor mais de si, ser a coisa que erra e que se move, e que considera que cada ato é de uma plenitude tão ardorosa, abrir a geladeira, preparar o suco, levar o café, o pó do café, a garrafa, a maquinazinha italiana, aquecer o café, tomar gole a gole o café, digitar uma coisa, abrir um livro, fechar um livro, abrir uma porta, fechar uma porta. Tudo isso, um movimento amplo de artista. E as pessoas, não no circuito da arte, que seria outro tema, e ainda no circuito da arte talvez eu ainda não seja esse artista, mas no circuito da vida não tem mais dúvida, né? São fatos e fatos, situações que o comprovam, né? Desço ontem eu de um evento sobre Clarice lá no Moreira Salles, onde nasceu um site Clarice, lá estarão 2 livros meus, um inédito e um antigo. E parei perto do bar, perto de minha casa. Aí fiquei olhando o cardápio, porque eu queria comer alguma coisa, mas não queria sentar, estava calor, queria pedir algo para eu levar. Aí passou um prato que ia para uma mesa. Aí eu falei para o garçom, o que é isso? Ele disse, pode ser do senhor. Ele sabia que eu era artista, né? Eu falei, mas como? Você levará para a mesa? Eu tive dúvida de que era artista. Ele disse, não, qualquer um pode esperar, não o senhor. Aí eu falei, então quero levar. Ele embrulhou, eu subi com o meu prato, comi a comida de artista. A expressão uma vida de artista, uma expressão que no meu tempo muito antigo, era uma expressão que tinha um valor dúbio. Assim, ele leva uma vida de artista. A família inteira dizia isso sobre alguém. Na verdade não dizia sobre mim, porque eu era artista operador, eu era um artista trabalhador. Mas a família dizia sobre alguém da família, ele leva uma vida de artista. E nessa frase havia, por um lado, uma recriminação, né? Ele não trabalha, só se diverte, só vive na ordem do prazer. E por outro lado, uma certa inveja, né? Ele tem uma luz que é dele, de artista. Isso era na expressão, ele leva uma vida de artista. Caso fosse dito, diferente de ele leva uma vida de artista, se dissesse, ele tem uma vida de artista, haveria já uma certa nuvem de afirmatividade, ter, possuir a vida de artista, ser o proprietário da vida de artista. Não se dizia ele tem uma vida de artista, ele leva como um peso também, de algum modo, o camelo no deserto. A frase levar, o verbo levar, conduzir, remete à sombra de algum peso, né? Levar a vida de artista. Com uma certa certeza, aqueles que pronunciam a tal expressão afirmam a tal expressão, também vingativos, porque esse peso é difícil, né? De mover-se por si, né? De errar, né? Nessa admiração, inveja e ao mesmo tempo recriminação, vingança, né? Mas ele aceitaria um pouco o ter a vida de artista, porque de algum modo todos entendem que a posse é um dom e é uma força, poder, né? Poder ser artista, poder dizer em público que é artista, poder conversar como artista, poder pensar como artista, poder dormir como artista, seduzir como artista. Assim eu sou. Nesta pequena conferência, portanto, não importam a mim agora os verbos, mas tão somente a vida ela mesma, não mais do ter, nem mais do levar uma vida de artista, mas a própria uma vida de artista como uma força nominal, como algo que se move numa certa maciez, como se alguém pudesse, e pode, todos podem, agarrar uma vida de artista e conduzir-se nessa embarcação substantiva, e não mais ter ou possuir
ou conduzir. Apenas ter em casa, né? Mover-se nela, viajar na expressão e na ação de uma vida de artista. Nessa Uma Vida de Artista, antes eu botei um personagem, né? Uma personagem, uma persona. Também falei de alguém que poderia ter ou levar. Agora eu estou querendo falar disso sem pessoa nenhuma, né? Quanto mais se está, agora o verbo talvez seja esse, numa vida de artista, mais se despersonaliza-se, mais não se é, mais a subjetiva é a sua força. Então ela pode ser mais múltipla, porque ela está aberta à dispersão. Ela está aberta a abrir uma coisa e fechar uma coisa. Criar uma coisa e não há ideia do fracasso. A ideia é do movimento. Abrir isso, fechei isso, abrir isso, fechei isso. Né? Os outros diriam, não deu certo, fracassou. Né? Eu montei um museu em Ipanema chamado Museu do Mundo. Virou um conceito de vida. Durou 8 meses. Gastei bastante dinheiro para abrir o Museu do Mundo. Mas gastei assim, como um artista gasta, dinheiro de artista. Dinheiro de artista não tem o mesmo rumo do dinheiro comum, né? O dinheiro de artista, ele é uma moeda de outra natureza. Então, você põe, né? Você põe numa pessoa, pode-se comprar uma pessoa, um artista, né? E a pessoa comprada adorará, porque ser comprada por um artista não tem preço, né? Depois pagará caro, inclusive. Então, artistas são sempre muito exigentes na altura que é do outro, né? Então, portanto, existe esse campo, esse polo, essa condição fora de uma entidade humana, né? O ser desumano, o inumano é o ponto máximo em que a coisa, uma vida de artista, se monta, se organiza. Portanto, repito, ter dormido ontem e anteontem e antes de ontem é sono de artista, ou pesadelo de artista. Ter chorado ontem, ou anteontem, ou antes de ontem, é choro de artista, lágrima de artista. Tem um sabor todo próprio. E sabe o artista o que fazer com a lágrima, né? No artista tudo é uso, tudo é obra, tudo se move, tudo se incorpora, não há nada jogada no lixo, tudo é jogada dentro dessa grande caixa flutuante que é uma vida de artista. Uma vida de artista dá-nos a condição de olhar que o sol está entrando pela manhã pela janela da nossa sala e está iluminando certos objetos. Então descobrir quais são os novos objetos que devem entrar ali para criar novas relações com o sol. Reter o calor, expandir o calor, ampliar a luz. Não pode um objeto qualquer estar ali na casa do artista. A casa do artista move-se conforme a flutuação do tempo. E ele está atento a tudo. Eu durmo muitas vezes no chão. A maioria das vezes eu vou para o chão no meio da noite. E vou para o chão da sala. Agarro-me para a noite inteira aos pés do sofá. Tenho uma intimidade incrível com os pés do sofá. Amo, tanto como amo os edredões. São edredões de artistas, de pés de sofá, de artistas. Tudo é amor nesse plano, nessa caixa, nessa amplitude, nesse vão que eu estou chamando uma vida de artista que não tem pessoa, né? Que não tem nenhuma gente, não tem uma identidade, tem um sopro, o artista. Esses operadores de uma vida de artista, eles são fulcrais
na compreensão de uma certa linhagem da arte contemporânea, onde eu, de algum modo, gostaria de ser inscrito publicamente, mas me inscrevo porque a Caixa é disponível a todos, né? É lançar-se a ela. E, curiosamente, tenho visto que as mulheres dominam mais a produção de uma vida de artista do que os homens. É como se os homens não soubessem dessa facilidade do movimento, da sua relação com o corpo e o movimento, e as mulheres tivessem uma intuição da carne, uma intuição do corpo, uma intuição de desfazer-se, uma intuição de maquiar-se, de modificar-se, de ser outra sempre. Talvez, uma hipótese. Mas, de qualquer maneira, são mulheres predominantemente, que têm realizado a praxis de uma vida de artista. E nelas elas se integram, então o meu dever mulher as acompanha de algum modo. Eu faço parte dessa comunidade de mulheres, que não quer dizer comunidade feminina, quer dizer comunidade de mulheres. Na primeira conferência que eu dei aqui e que resultou nesse gracioso convite, que muito me toca, porque eu amo a PUC, amo a Eneida que está aqui, amo a Nena, amo os Arvos, Ana Rosana Coll, amo a Marília Routier, amo a Deise. Então tem muitas pessoas que eu amo e as outras que eu amo também, porque um artista ama, e é amor de artista. Tanto é que nas minhas aulas eu sempre peço alguém em casamento e meço a medida do artista que o outro é pelas respostas, a hesitação, a aceitação apressada, a negação brutal ou a entrega absoluta. Todas as modelagens são modelagens de afeto de artista. Então, no primeiro encontro, eu tinha como tema vocabulário, os vocabulários do contemporâneo. Eu gostei de produzir aqueles vocabulários, existem, mas produzi-los naquela cadeia emaranhada de que um se cruza com o outro, que se cruza com o outro, que se cruza com o outro, que talvez sejam todos os vocabulários do mundo e da caixa flutuante de uma vida de artista. Hoje não são os conceitos, vamos chamar assim, o vocabulário e o seu campo conceitual que me interessam, mas são as práticas e os nomes próprios. Então eu vou hoje vou fazer uma listagem de nomes próprios das mulheres, e eu sou uma delas, Roberto, das mulheres que, de algum modo, em alguma instância, seguram a coisa, isto, aquilo, uma vida de artista. E vou fazer isso sob formas de perguntas indiretas. Nesse caso, eu leio de algum modo. A primeira pergunta indireta é: para que talvez comprar uma chaise longue? A pergunta é: para que talvez, por que razão talvez, comprar uma chaise, uma cadeira espreguiçadeira, né? Podendo-se, como pode a Brígida Baltar, então estou falando de uma ação e de um nome, podendo-se, como pode a Brígida Baltar, os nomes, assim como vocês anotaram da outra vez, os termos, eu acho que os nomes seriam importantes, porque uma pesquisa sobre elas gera todo um campo novo de entendimento, não da arte, entendimento da escrita, da vida, da potência de vida, do modo de lidar com o mundo e com as coisas, e adquirir a grande alegria, né, o salto da alegria. Então, para que comprar uma chaise longue, talvez, podendo, como pode Brígida Baltar, ir cavando na parede de sua casa uma cova confortável? Brígida cava nas costas delas um buraco na parede, vai criando um buraco de barro e ela descansa ali. É a sua morte provisória, né? Porque é a sua cova na terra, mas não é mais uma cova horizontal, é uma cova vertical e ao mesmo tempo é a sua cadeira de pé, né? O seu corpo está ali e ela está cercada de barro. Clarice diz: o importante é o terreno. Fazer o terreno na casa. E todo o barro que sobra, nada é jogado fora, né, Nena? Tudo é incorporado. Aí Brígida pega os pozinhos
de barro que cavou e vai fazendo pela sala bloquinhos, montinhos. O vento suja, leva a casa dela, vira uma casa de barro. Uma casa de barro como uma que ela botou o pé para cima e foi cercada por uma casa do João de Barro, ou uma casa de abelha. Então você pode... Para que comprar sapatos, se você pode recorrer ao trabalho das abelhas? E, ao mesmo tempo, ela pode pegar esses pozinhos e, usando moldes vazados, vai jogando pó, faz uma grande tapeçaria em todo o seu ambiente. Tapetes lindos de pó, finitos, conhecedores da finitude, muito próximos da morte, por isso, muito próximos do que é possível uma vida de artista. Todo artista, nesse sentido, fala do lugar do morto. Clarice disse na última entrevista: eu estou morta, estou falando da sepultura. Brígida não ouviu nada disso, mas duas artistas se comunicam sem elos de coincidência. Dois. Então ela não precisa do móvel nem dos sapatos. Ela pode criá-los dessa forma. Mas a outra pergunta é: para que banalizar o término de um amor, se obra maior talvez não haja do que essa, o amor? E também o término do amor é uma grande obra. O ter tido e não ter mais é muito energizante na vida, numa vida de artista. Viver essa experiência do ter tido, viver essa experiência do não ter mais, viver a experiência do que não tendo, e não tendo mais e tendo tido, o que fica como marca é o poder. Poder. Uma vida de artista é aquele que pode poder, portanto é um soberano. Então, para que banalizar o término de um amor, se é possível, como faz a Abramovic, combinar com o seu amado, com aquele Marina Abramovic, combinar com o seu amado a realizar um corte bem matérico junto às muralhas da China. Escolhem os dois um ponto central e cada um vai para um lado. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Eu digo que eu vejo daqui o Lei, o marido de Marina Abramovic, caminhando de costas para ela. Não sei se ele tinha já uma vida de artista, mas foi até um certo limite. E ela seguindo e executando e sendo a orquestrada por uma vida de artista. Já nem é mais a que orquestra uma vida de artista. Ela é orquestrada por isso. Então basta ela ir ao museu e dizer: a artista está presente, porque é isso, né? E ir lá e sentar em frente a Marina Abramovic e olhar no olho de Marina Abramovic significa que você está exercitando as possibilidades, uma delas, entre as várias, que pode fazer isso com qualquer um outro e não com Marina, uma vida de artista, a coisa, uma vida do artista. Outra, e por que não conduzir a alegria, a arte de dois corpos em sexo, na noite anterior da exposição que você vai fazer? Essa alegria de duas pessoas que tiveram sexo na noite anterior. E como fazer isso? Evidenciando, de algum modo, a sintaxe das carnes, suas disposições e coisas, a cama, os panos, os travesseiros, os copos, as camisinhas ao redor, uma plástica de gozo, um modo para além do que aconteceu, porque agora todo ele numa organização de uma vida de artista. É o que faz 3M. Essas são vidas confortáveis, eu acho. São vidas que estão dentro do que eu chamo clínica de artista. Você me controla? Eu sei fazer assim um nó bonitinho. Deixa. Você me controla? Você faz um gesto, você diz o quê? Vamos combinar, a gente se beija. Eu te mando um beijo. Ah, então me manda um beijo. É um bom candidato a coisa. E é Daniel.
Essas são as formas confortáveis de construção de uma vida, da coisa a uma vida de artista. Mas tem formas extremas, extremamente dolorosas, embora a gente nunca saiba se a dor é uma natureza de conforto. Na minha linhagem, não. Embora saiba sugar a dor como trabalho, mas mantê-la, não. Mas pode ter uma vida de artista no seu avesso do bem-estar. É o que faz uma cubana chamada Ana Mendieta. Ana Mendieta saiu de Cuba, foi para os Estados Unidos e lá desenvolveu seus trabalhos de arte. A história com Cuba é tensa. E a sua vida de artista é sempre o tempo todo existente, mas de modo radicalmente violento. Ela se sangra todo com sangue de animal e carimba as paredes, né? Suas paredes são pintadas com o seu corpo e com o sangue. Tem vigor isso. Ela se espreme contra um vidro forte e vira de borracha, os peitos de borracha, a bunda de borracha, a boca de borracha, né? Isso com vigor absurdo. Ela fica nua e pega frangos resistentes e luta com eles de cabeça para baixo até que eles morram e joga no chão. O bico do frango fica bem no bico de sua vagina. São ações da caixa não confortável de uma vida de artista. Podemos integrar uma delas, parcialmente uma delas, mas no meu conceito de clínica é para livrar-se disso, né? Nem é livrar-se da galinha, é fazer da galinha uma galinha de artista. Talvez não seja galinha que morra, né? Seja galinha que voe, da Clarice. E eu vou falar só uma palavra sobre uma brasileira que construiu essa vida de artista, Márcia X, né? E lambuzou-se no melhor, cobriu-se de leite condensado, né? E cercou-se de erotismo e cruzes por todo o tempo, a toda hora, intensivamente. Uma vida de artista pode se produzir em muitos campos. Esses campos, jogou já o beijo? Não. Se eu passar muito, vai ter que ser na boca. Tem coragem de viver essa vida de artista sem beijo? Você teria passado no teste, aprenderia um beijo maravilhoso, que beijo de artista não tem nome. É espetacular. Entre o seco, o áspero e o ligeiramente adocicado. Crocante. Falei das mulheres, mas eu tenho um braço também no mundo dos homens. Esse mundo dos homens, eu acho que a entrega não é absoluta ainda, mas é fascinante na hora da entrega e da construção da sua caixa, uma vida de artista. Então vou me referir, quase encerrando, aos meus pares no mundo, os meus homens, né? Na Bienal de São Paulo, há lá exposto, eu ia anotar os nomes, não tive tempo, no chinês, mas é uma sala notável, em que se filmou sem sair de casa durante um ano. E você tem toda a filmagem, todos os registros fotogramáticos dessa filmagem, em que um corpo vai passando pela sua variação de transformação. Ele começa careca, mas não é só uma transformação de cabelo, é de rosto, é de expressão, é de cansaço, é de angústia, de alegria, de êxtase, e forma todo um acervo, que é quase um acervo de um ano da caixa Uma Vida de Artista. O mais encantador do que o chinês é um americano que não entendera ainda, ou pelo menos não declarara a si, que tinha uma vida de artista. E ela ocorre pela seguinte situação. Ele pressupõe, o que significa que ele tem certeza, né,
porque fantasmas têm carne, que há pela casa dele, pelos cômodos, uma energia incômoda, uma energia de alguma natureza. E ele passa uma vida inteira com a Polaroid, fotografando cantos, miúdos, paredes, vãos, muito intensivamente a captura de uma energia. Todos nós vivemos a captura de uma energia, né? Nós sabemos quais são as energias, as boas, as mais ou menos, as que combinam mais, as que combinam em certas horas. Ele viu a energia, capturou, ou não capturou, mas investiu nesse poder de capturar o incapturável, ou talvez o capturável. E isso resultou em um acervo esplendoroso de fotos que tem por meta dominar um poder contra um outro poder. Um amigo próximo à morte dele, ele não era pela convenção artista, um amigo ofereceu-se a expor tudo aquilo. Ele concordou, tornou-se artista, né? Era pesquisa de artista, era projeto de artista, era obsessão de artista, encantadora a vida de artista. E está lá na Bienal de São Paulo. Para encerrar, vamos mandar ele beijo? Não, eu prefiro os beijos que iniciam, não os que terminam. Aí eu tô... Mas a gente vai ter que fazer nem for dar dois. Não, mas ainda faltam 2 minutinhos pelo menos. Beijos de despedida são ótimos, né? E para encerrar, eu vou me referir a um quase ídolo meu, porque eu acho de um pensamento tão sublime esse. Antes de dizer o nome, dizer a coisa, lembro que nas nossas infâncias, talvez nas de vocês alguns, não sei, estou olhando aqui, são todos uma flor do tempo. Para curar uma moléstia de alguma natureza, a gente recebia cortes para perdas de sangue. Isso ainda nesse século XX. Então, cortar era para eliminar o mal. Então, uma perda de sangue aliviava a tensão e a pressão sanguínea e havia realmente um restabelecimento. Ainda hoje, houve mais tempo, mas é ainda uma prática curativa, colocar no corpo para certas pessoas, em certas necessidades, uma série de sanguessugas para que essa sucção de sangue também reative. Então, cortar não para destruir, cortar para energizar, sangrar para dar mais vida. Então, essa criatura que estou botando o nome em suspense, ela entendeu num certo momento que a cidade estava cheia de construções mortas, de construções que nem olham, abandonados, prédios. Vou fechar, prédios. Depois eu vou aí em público executar a tarefa. Então, ele resolveu fender essas construções. Então foi lá com operários, com uma serra, cortou uma casa no meio, enorme a construção. A construção ficou assim, entre o equilíbrio e a passagem do vento, né? A construção passou a respirar. E a sua obra é tudo. É a nova construção, a vitalização da construção, a intervenção arquitetônica extremamente contemporânea, que diz respeito não mais a construir, nem a destruir, mas apenas criar campos vazados. Então cortou. Chegou numa outra construção, derrubou todo um campo e espalhou todo esse conjunto de tijolos em linhas que se expandiam em terreno. E numa outra foi cavando com seus operários grandes buracos redondos em que a cidade que não se via daquele monumento passa a ser o tráfego, as pessoas, os acontecimentos. E essas casas são obras de arte, mas não me interessa tanto a casa cortada, me interessa o gesto,
O gesto é um elemento dessa grande caixa mágica que é de uma vida de artista. Se quiserem mais exemplos, estou à disposição, com nudez e tudo.